Hello, hello! Sejam bem-vindos para a nossa aula sobre jargões corporativos. Agora nessa reta final tá quase na hora da gente começar a ligar, da gente começar a fazer as nossas reuniões, de nós começarmos a, de fato, conectar ali com o nosso interlocutor. Fato é que esse nosso interlocutor, ele pode ser um C-Level, como a gente falou aqui na aula anterior, pode ser um diretor de recursos humanos, um diretor de finanças, um diretor de marketing, N funções, mas tá bom, só entender quem é ele na fila do pão, tá tudo certo? Não. Você vai precisar entender também como ele se comunica para conseguir conectar e para não ficar perdidão. Eu, pelo menos lá no começo da carreira, quando eu entrava em uma reunião de negócio, eu ficava, o que eles estão falando? Eu tinha que sair de lá quase que com um monte de palavras anotadas, porque eu pensava, eu não entendi o que essas pessoas falaram. E para evitar que você tenha que descobrir alguns desses jargões sozinho ou sozinha, eu fiz essa aula aqui, espero que vocês apreciem bastante. Para começo de conversa, a gente tem alguns tipos de relações, né? E aí a pessoa pergunta, sua empresa, seu negócio é B2B ou é B2C? Você fica, quê? B2B é business to business, ou seja, negócio conecta com outro negócio. Se eu vendo computador, eu posso ter relações B2B e B2C. B2B é quando eu vendo computadores para outra empresa. B2C é quando alguém compra no e-commerce ou compra em casa, enfim, uma pessoa física compra aquele produto. Outra coisa, B2C, o que é o B2C? O B2C é quando você vai lá e compra uma Coca-Cola, você está se relacionando, a Coca-Cola, a marca Coca-Cola está tendo uma relação B2B, B2C com você. Business to clients, business to consumer, né? Então, tenha isso muito em mente. Aí as pessoas podem falar no meio de uma reunião, falando assim, é que o mundo mudou, né? O mundo tá mais human to human. Você fala human to human? Sim, de humano para humano, porque por trás de qualquer operação, por trás de qualquer marca, tem outro humano. Então, esses são alguns dos jargões que eles têm utilizado muito recentemente. Outra coisa que eles falam é que, por exemplo, a gente falou aqui na aula anterior do CEO, né, que é o presidente, com o diretor financeiro. Que tipo de relação eles têm? Eles são business partner, ou seja, eles são parceiros de negócio. Mas business partner pode ser um fornecedor também? Sim, ele pode ser seu parceiro de negócio. É qualquer um que seja parceiro do seu negócio. Então, quando você ouvir falar business partner, você sabe que é esse tipo de coisa que eles estão falando. Camila, eu nunca anotei durante as suas aulas. Essa é uma dica interessante. Anote, sabe por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre vários jargões corporativos e que pode ser que algum deles a gente precise resgatar lá as primeiras aulas. Lembra que a gente falou que anotar, que ensinar para outra pessoa é importante? Então são alguns jargões corporativos aqui muito relevantes. Camila, isso aqui, essa aula, ela é muito extensa. Eu posso rever de outra forma? Tem isso picadinho? Tem no YouTube, caso você queira ver picadinho, em outro dia que você tiver dúvidas sobre algum dos jargões corporativos. Então, vamos continuar aqui. Stakeholder. O que é um stakeholder? É alguma coisa de comer, tipo um beef steak? Não. Stakeholders são todas as pessoas que estão relacionadas direta ou indiretamente com o seu negócio. Então, sei lá, um stakeholder do negócio pode ser meu cliente, como pode ser o cliente do meu cliente. Porque se o cliente do meu cliente reclamar da embalagem que ele comprou e fui eu que forneci para o meu cliente, vai impactar o meu negócio. Então, stakeholder é todo mundo que está direta ou indiretamente ligado com o seu negócio. Um business plan. O que é um business plan? É quando você vai começar um negócio, você precisa criar um business plan, ou seja, quem, o que, onde, quando vai fazer, com que métricas, com que nanana, ou seja, um plano de negócio. Como é que vai funcionar? E aí eu já falei lá na primeira aula que várias empresas quebram justamente por não ter esse business plan. Então, quando alguém falar de, nós estamos justamente criando um business plan aqui para esse projeto, para esse negócio, você fala, então eu cheguei em boa hora, porque você sabe que é uma hora da criação do negócio. Não é comum você ouvir isso demais, mas é importante que você saiba para enriquecer o seu vocabulário. Agora vai aí uma palavra que se usa todo momento. Mindset. Todo mundo fala, não, é que tem que estar com mindset adequado. Tem que estar com mindset. Mindset é mentalidade. Então, quando alguém disser assim, não, é que a galera que não está com mindset adequado para entender o seu produto. Você fala, olha, você tá entendendo o que ele tá querendo dizer, que a galera não tá com a mentalidade para entender o que é seu produto. Então muda seu pitch, muda seu jeito de falar naquele momento. Pitch, tá aí outra coisa. Pitch, ou seja, a sua narrativa, nada mais é. Porque se você jogar lá pitch de narrativa e pitch pêssego é muito parecido em inglês. Então pitch, quando você estiver falando e estiver no contexto ali reunião, e é com I, né? Então é o pitch.
Change management é gestão da mudança. Gente, gestão da mudança serve para absolutamente tudo. Então, talvez algum dia você venda alguma coisa que tem tudo a ver com gestão da mudança. Por exemplo, um curso motivacional. Normalmente é porque eles estão querendo mudar alguma coisa e a galera tem que se engajar naquele novo processo, naquelas novas coisas. Então, change management, gestão da mudança. Feedback é o retorno, a gente já falou sobre isso aqui também. E tem um vídeo super interessante lá no YouTube, que eu recomendo que você assista, falando sobre feedback, técnicas de feedback, que nada mais é do que dar um retorno sobre como a pessoa está performando, se ela está indo bem, se não está, o que você espera dela, e a importância do feedback para que a pessoa consiga de fato evoluir. Briefing. E aí a gente vai falar disso até aqui nesse módulo, né, de como você absorve o briefing. Briefing é um conjunto de informações necessárias para você executar algo. Seja você vendedor, seja você de produto, seja você recepcionista, qualquer coisa alguém te dá um briefing. Isso você já deve ter usado, né? Não, fulano vai te briefar sobre isso. Fulano vai te briefar. Quando você ouvir isso, nada mais é do que te explicar mais ou menos o que você tem que fazer, por que tem que fazer, né? Turnover. Turnover, tá aí uma palavra fantástica. Fantástica e, assim, você tem que se preocupar quando você entrar numa empresa e te falarem que o turnover daquela empresa é muito alto. Por quê? Turnover é a rotatividade, ou seja, quantas pessoas entram, quantas elas saem, rotatividade. Turnover não é legal, quase em ocasião nenhuma. Um turnover de clientes. Putz, você não quer que os seus clientes fiquem saindo da sua plataforma, você quer novos clientes, você quer recorrência, né, que é quando ele volta, mas não turnover. Outsourcing, terceirização, e aí às vezes a pessoa pode usar isso numa reunião falando assim, não, eu tô com outsourcing já desse serviço que você tá me falando, eu não sei por que eu deveria te contratar. Você fala, o que é um outsourcing? Outsourcing é uma terceirização de serviço. Por exemplo, se alguém não tem uma área comercial própria e ela vai lá e ela contrata vendedores, ela tem um outsourcing de representantes comerciais, né? Então é isso, terceirização. Folha de pagamento dá para ser terceirizada, um monte de coisa dá para ser terceirizada e eles chamam de outsourcing, porque fica chique. Branding, a gente está falando de marca, de construção, tudo que envolve a construção da marca, como ela parece que se relaciona com você. Por exemplo, quando você fala de iFood, você tem a sensação que é um cara safado, né? Tipo, andando, e aí, gatinha, tudo bem? Ofertas, e tal. Que é um cupom. Eles trabalharam muito forte na estratégia de branding, ou seja, de construção da marca, para que você se relacionasse com o iFood e ele parecesse uma pessoa. A mesma coisa com o Nubank, para ela ser um banco moderno. A mesma coisa com Magalu, que você sente que ela é da sua casa. Então, tudo isso são estratégias de branding, trabalho para construir a marca. Agora vamos começar a falar um pouquinho de coisas que podem vir no seu e-mail, ou em coisas que, né, você vai ser copiado, você fala assim, tô perdidão. ASAP. ASAP normalmente significa as soon as possible. O que isso quer dizer? Para ontem. É uma coisa para ontem, para você fazer imediatamente. Então, quando você receber um ASAP, quer dizer que é para ontem. O cara fala assim, você consegue mandar o orçamento ASAP? Cara, manda, corre com o orçamento. Mas normalmente não vem nesse sentido. Normalmente vem de alguém da operação dentro da empresa com você. Forward. Forward é o FW lá normalmente do e-mail, né? E ele vem quando você fala, quando alguém pode te dizer, né? Que fala assim, dá um forward pra mim. Quando a pessoa não foi copiada no e-mail, ela fala, me dá um forward. Me copia nesse e-mail. Já quando a pessoa te copia no e-mail, que você não vai precisar pedir o forward, vem uma palavrinha escrito vem uma sigla, né? FYI, que é o For Your Information. For Your Information, que é tipo assim, você não tem que fazer nada, eu não tô esperando nenhuma atitude sua com relação a este e-mail. É só pra você ficar informado. Então é muito legal, inclusive, você colocar no título do seu e-mail, caso você vá mandar um e-mail que você não espera nada daquilo, só que a pessoa fique informada e fala assim, pode dar bom, pode dar merda, pode alguma coisa. Benchmark, e a gente já falou sobre essa palavrinha aqui também, durante o nosso curso. Benchmark é quando você troca figurinhas com outra pessoa. Então, por isso que as pessoas costumam participar muito de eventos executivos, inclusive, e eventos, né, para trocar figurinhas. Tipo, deixa eu ver o que ele tá fazendo para ver se eu posso fazer também. Tarará. Então, benchmark é toda essa avaliação comparativa. Brainstorm, chuva de ideias. Putz, também sem saber o que fazer. O que eu faço? Preciso desse projeto, preciso desse processo, preciso criar algo novo. Brainstorm, normalmente, e eu acho o projeto fantástico. Então, fala assim, chuva de ideias. Como é que você pode falar assim, e no brainstorm, o legal é que tudo pode ser utilizado. Então, vamos criar um nome para o nosso mascote aqui, para o nosso atendente virtual lá. E aí começa todo mundo,
Joaquim, Pepe legal, Mickey, Mouse, blá, blá, blá. Cada um vai dando uma ideia. No brainstorm pode tudo. Então, quando alguém te fala assim, cara, a gente vai fazer um brainstorm pra pensar como é que a gente pode trabalhar junto. Você já sabe do que a pessoa tá falando. Know-how. Know-how nada mais é do que conhecimento. E isso é muito importante, é o que você está fazendo aqui. Você está adquirindo know-how. Por isso você está nesse nosso curso de vendas. Workflow. Nada mais é do que um fluxo de trabalho. Lembra que a gente falou sobre planejamento, organização e tudo mais? Aquilo você estava criando também um workflow do que você vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. E aí você vai ver que vão ter padrões, né? Tipo, todo mês você vai seguir um workflow. Que normalmente você faz isso esse horário, aquele horário, como você faz o seu processinho de vendas e tudo mais. Isso você cria um workflow. Milestones, a gente já falou disso também, só refrescando a memória aqui, que são os marcos históricos, os pontos de chegada, as pequenas vitórias que você vai comemorar. Checklist é lista, né? A listinha de tarefas para você fazer que engenheiro ama e eu endosso, assim, assino embaixo. Use checklist. E se a pessoa falar assim, você não consegue me fazer um checklist de tudo isso que a gente falou? Sim, consigo. Legal. Follow-up. Follow-up é quando você faz uma abordagem de e aí, conseguiu ver e tudo mais. Só que a gente já falou sobre follow-up, de como ele tem que ser personalizado, de como ele tem que ser algo legal. É um acompanhamento de um processo, é um acompanhamento de uma proposta. Se você não acompanhar, a pessoa vai esquecer e ela vai comprar com o outro. Então, acompanhe essa proposta. E por último, eu quero deixar aqui um dos mais importantes, mais valorosos, que toda vez que a gente fala de business, a pessoa vai tentar usar o business ace com você. E quando você não entendeu uma palavra, você pode ser humilde para dizer que você não entendeu. Que você não tá... Não é que você não é smart, ou seja, você não é inteligente. Você só não entendeu, não estava entendendo aquele linguajar. Então, na verdade, o último não é uma palavra, não é um jargão corporativo, mas é lembrar que você pode ter a humildade de não ter entendido. E se você perceber que aquilo vai te impactar no processo todo de vendas, levante a mão e fale, desculpa até a ignorância, mas o que essa palavra quer dizer? Você fala, não, imagina, E isso traz vulnerabilidade, e vulnerabilidade é muito importante. Não o tempo todo, você não vai dizer assim, não sei o que eu tô fazendo, meu Deus, eu esqueci o que a Camila falou. Só ser vulnerável, isso te faz mais humano e traz a empatia, coisa que a gente já falou lá, que inclusive essa vulnerabilidade traz com que a pessoa se aproxime muito mais de você. Hormonalmente vocês vão estar ali na mesma página. Tome cuidado só para essa vulnerabilidade não ser falta de preparo, tá? Então não ser nenhum dos jargões que a gente já falou aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre jargões corporativos. Nossa próxima aula também vai exigir papel e caneta, porque a gente vai falar sobre prospecção, persona e um pouquinho da era da experiência. Então como é que funciona? Como é que eu encontro? Onde estão meus clientes? Como? Eu já entendi como me importar e tudo mais, estou ávido para encontrar eles, onde eles estão. Então não demore, te aguardo na próxima aula. Beijo, queijo!